A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um vídeo para declarar e esclarecer a palavra de Deus. Está muito escasso a verdade no Evangelho, está muito escassa a verdade na palavra de Deus. Então nós precisamos trabalhar em muito. Os dias se aproximam, Cristo está para voltar. O coração das pessoas está endurecendo cada dia mais, o que é pior dentro das igrejas. O povo está tomando rumos diferentes. O povo está tomando rumos incertos, que não é o que leva a Deus, que leva a Cristo Jesus. E nós precisamos, como pregadores, urgentemente tomar mais responsabilidade a respeito do assunto, porque trata-se de almas, trata de vidas por quem Cristo morreu. Cristo nos deu a sua vida para nos salvar. Então nós estamos observando bem as leis, as que foram tiradas. Então nós já falamos de 3 leis que foram tiradas e não prevalece mais. E os judeus ainda têm como sendo válida, não todos, mas muitos. E os evangélicos em si, por não compreender o que Cristo fez, diz que todas as leis foram tiradas, o que é um crime contra Cristo, contra a verdade do Evangelho. Então nós precisamos esclarecer. Nós falamos do tabernáculo, que era feito por mãos dos homens. Deus ordenava a Moisés e a Arão, o sacerdote, que o fizesse, para que ele pudesse manifestar no meio do povo, manifestar sua glória no meio de Israel. Mas o sacerdote era mortal, como nós vimos na palavra de Deus. Então veio o sumo sacerdote dos bens futuros, o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Trocou tudo isso. Trocou a aliança que era feita na carne do prepúcio da criança, a circuncisão. Trocou aquela aliança que tinha os filhos de Israel. O tabernáculo matava os animais e levava o sacrifício. Então aqueles animais que morreriam ou que morriam, que eram sacrificados para uma expiação de pecado, que trazia unicamente o simbolismo daquele que haveria de morrer na cruz, que é o sumo sacerdote, Jesus de Nazaré. Então Cristo vem, tira tudo isso, muda esta aliança e faz uma nova aliança com o seu povo, no seu sangue. E para que essa aliança pudesse prevalecer, Cristo tira o sacerdote, que não vigora mais as suas ordens. Diz os padres que eles são sacerdotes não sei do que, mas no que diz respeito à casa de Deus, para sacrifício, para representar o tabernáculo, não existe mais. Sacerdote hoje, na linhagem de Deus, na aparência de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós, sacerdote é todo aquele que nasceu de novo. A Bíblia diz que Deus nos chamou, através do apóstolo Pedro, para sermos reis e sacerdotes do seu reino. Todos nós que nos arrependemos. Por quê? Porque nós aceitamos a fé, arrependendo dos nossos pecados, sem que haja necessidade de sacrifício. Então, quando a pessoa vai parar no confessionário para falar para aquele sacerdote os seus pecados, a fim de receber perdão, isso é uma coisa que Deus jamais vai aprovar. Por quê? Porque está substituindo o perdão de Cristo. O homem carnal, o homem humano, substituindo o perdão de Deus. Quem perdoa pecado é Cristo, e não o homem. O homem tem que ir a Cristo, confessando os seus pecados, se arrependendo como Zaqueu e tantos outros, e milhares, os exemplos estão na Bíblia. Quando você vai para o confessionário para falar com o padre ou para o pastor, confessar seu pecado e pedir perdão ali, você está multiplicando o pecado, porque você está falando para um pecador. Não resolve. Não morreu por você. Quem morreu por você foi Cristo.
O tabernáculo que ele diz que derrubaria o templo, em 3 dias fazia outro, trocava tudo, quando ele se referia ao seu corpo, que ele iria morrer, e 3 dias levantava dentre os mortos e fazia de mim, vocês, de todos nós, um templo, um tabernáculo para a habitação do seu Espírito, para a sua habitação. Então nós temos que mostrar quais foram as leis que foram tiradas. Essas 3 saíram do tabernáculo, que não existe mais o tabernáculo, sacerdote, que não existe mais, humanamente falando, no que diz respeito a obras para perdão de pecado, de sacrifício, não existe mais. O sacrifício da circuncisão da carne do prepúcio também foi tirado, que foi o principal e que é onde os crentes confundem tudo, dizendo que os mandamentos saíram, que as leis saíram e tudo está fora. Mas nada disso pode prevalecer, porque não vai prevalecer. Mandamentos nunca vai acabar. E as leis da mesma forma. É certo, aquelas que saíram porque Cristo substituiu. Então nós estamos vendo aqui como fazer a pessoa, o homem, a mulher, para pertencer à nova aliança em Cristo Jesus, para pertencer a Deus. E tem um versículo na Bíblia, aqui tem um texto na Bíblia muito intrigante sobre esse assunto. Nós vamos falar dele já já. Abram comigo aí em Atos dos Apóstolos, para nós iniciarmos a nossa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e no versículo 37, diz-nos a palavra de Deus: ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diz-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, nós temos aqui a declaração do apóstolo Pedro. Quando Pedro e João e os demais apóstolos se reúnem no templo para orar e para buscar a presença de Deus com as irmãs, inclusive a mãe de Jesus, todos reunidos ali buscando a presença de Deus no templo, para que o Espírito Santo fosse derramado como Cristo havia prometido. Pedro faz toda aquela declaração. Por quê? Porque o Espírito foi derramado. A virtude do Espírito, a unção do Espírito, os dons do Espírito foram derramados. Quem foi derramado ali foi os dons do Espírito. A pessoa do Espírito é uma coisa. Ele é uma pessoa, meus queridos. Entenda. Ele tem um lugar para ficar. O seu lugar é o reino de Deus, que está estabelecido espiritualmente em nosso meio, nas igrejas que pregam a verdade, que viva Cristo. E Cristo, o seu Espírito Santo, que foi entregue a nós, Jesus disse que ele ia, mas deixaria o outro, a terceira pessoa da Trindade, o seu Espírito Santo, que haveria de habitar em nós e que estava em nós. E como é que o Espírito está em nós? Através dos seus dons. Se você recebeu a fé, se arrependeu e os dons do Espírito entrou no seu coração, principalmente quando você é uma nova criatura, o Espírito está com você onde você estiver através desse dom. A pessoa dele está no reino e você também entrou no reino. Se você entrou no reino, você está com ele, mas é uma pessoa que não habita essa pessoa, não pode assentar-se na minha vida, porque senão só eu vou carregar ele na minha vida, se ele é uma pessoa, se ele é um. Então, através dos seus dons, através dos seus atributos, das suas atitudes, através da sua grandeza, das suas maravilhas, o Espírito está na vida daqueles que se arrependeram. Por quê?
porque é preciso nascer de novo. Então, quando os apóstolos foram buscar a presença de Deus, o Pentecoste veio. Então, nós hoje podemos ver as igrejas dizer, veio um Pentecoste aqui, não existe mais nada disso, queridos. Pentecoste já veio na vida dos apóstolos. Tem nada disso. Vai ter mais Pentecoste? Não existe, para de conversa. Pentecoste já teve na vida dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos receberam o derramado do Espírito. O Espírito foi derramado. Você quer o mover do Espírito na sua vida? Então vai buscá-lo. Vai orar, vai se dedicar a Ele, vai se arrepender dos seus pecados, vai nascer de novo e vai jejuar em busca de tudo isso, e orando e confiando e crendo e buscando. O Espírito vem na sua vida através dos seus dons e das suas obras, das suas boas obras. Ele vai estar com você. Mas quando Pedro e os demais apóstolos recebem o Espírito Santo, os dons do Espírito, diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas e ali tinha gente de todos os lugares, todas as nações da terra, prosélito, tinha gente de várias cidades, não vou ler o texto aqui. E quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, eles perguntaram: quem são esses que estão bêbados a noite toda bebendo, 1 hora da manhã está aqui bêbado na frente do templo, dentro do templo? Então, aqueles homens ficaram atemorizados ou ficaram envergonhados, podemos dizer assim, por ver os discípulos naquela virtude, naquela unção, achavam que os discípulos estavam embriagados de vinho, cheios de vinho. Mas alguns diziam, eles não podem estar cheios de vinho essa hora, porque nós estamos vendo falar na nossa língua nativa. Quem foi que me ensinou eles a falar? Eles não sabem. Por aí você vê a importância dos dons do Espírito, do que é o Espírito na vida da pessoa, meus irmãos. Você está achando que a igreja que está aí, o povo está, abacate, e abacate para cá, e saia para lá, e perna para aqui, perna para lá, que é a língua que eles têm tudo aí. Você está achando que é o Espírito? Vigia, queridos. A carne fala, a mente fala, a emoção fala, o desespero também fala, as aflições também falam, as crises de ansiedade também falam. Tudo está falando na mente das pessoas. Desculpe. Menos o Espírito. Toma cuidado. Então ninguém está falando em língua dentro da igreja, ninguém fala em língua. Sim, pode ter, pode existir, sim. Mas o que eu vejo por aí na televisão, essa gente toda, não tem nada ali não. O camarada aprendeu a falar alguma coisa lá, e ele está falando ali, você está achando que é os dons do Espírito, que é o Espírito Santo falando em língua na boca daquele rapaz, daquela moça, daquele rapaz, e profeta, e essa coisa toda. Mas eu vou falar futuramente dos dons do Espírito. Hoje o assunto não é esse. Eu só estou falando isso para esclarecer. Porque quando Pedro viu eles fazer aquilo, Pedro foi falar para eles: nós não estamos embriagados. Deus cumpriu a promessa que ele falou para nós. O que ele disse para Joel? Que ele haveria de derramar do seu Espírito nas vidas de todos os seus seguidores. Ele derramou em nossas vidas. E veja a importância do dom. A importância não é para você dar uma revelação. Ou melhor, o dom não é para você dar uma revelação. O dom é para você fazer a obra. Veja que as pessoas ali que estavam ouvindo ficaram maravilhados e ao mesmo tempo ficaram escandalizados, aqueles que não queriam a verdade. Mas as pessoas ficaram maravilhados. E para que foi que serviu o dom? O derramado do Espírito? Para edificar os apóstolos e principalmente para fazer a obra. O povo se arrependeu. Então veja, você precisa saber o que está falando o Espírito, o que é que ele está falando na sua boca. Na maioria das vezes, o Espírito fala para estender o trabalho, o ministério, para convencer as vidas, para que as vidas se arrependam, aceitem o Evangelho. Às vezes, está cheio de ímpio na igreja e o Espírito Santo falando através de uma pessoa que a pessoa nem está sabendo o que ele está falando, mas aquela pessoa ali está vendo o que ele está falando, está ouvindo e está entendendo, queridos. Assim é o Espírito e você precisa compreender o que é isso. Então, quando Pedro faz aquele discurso, o pessoal
perceberam que eles tinham contribuído para a morte de Jesus. E vai até Pedro e pergunta para ele: o que faremos, Pedro? Pedro disse: só tem uma saída. Arrependam-se. Vocês contribuíram para a morte do Senhor. Aqui, o texto, você lendo, você vai ver. Vocês precisam se arrepender e nascer de novo. Por isso eu digo para você, toma cuidado. Você está dentro da igreja e está lá ouvindo tudo e buscando só os seus próprios interesses para essa vida. E andando numa vida dissoluta de qualquer jeito. Se comporta de qualquer jeito. E dá ouvido a tudo que as pessoas falam, mas não dá ouvido à voz de Deus, no Evangelho. Você vai perecer se você não tomar cuidado. Não brinque com o Evangelho e não brinque com salvação. Salvação não é brinquedo. Fulano morreu, foi para o céu. Quem disse para você? Quem disse para você? Não, mas ele fazia boas obras. E quem julga? É você? Quem julga sou eu? Jesus disse, através de Salomão, provérbio de Salomão: enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem pode julgar? Eu sou o Senhor. Som dos rins e os corações. Então o Senhor sonda a minha vida e a sua vida. É bom você vigiar, porque da forma que você está dentro da igreja, você vai perecer, porque o seu pastor que está te ensinando isso já está perecendo, já pereceu, ele não tem jeito. Se ele não se arrepender a tempo, o que é muito difícil, ele deixar o seu iate, ele deixar o seu carro, ele deixar a sua Ferrari, para se render aos pés do Senhor, ele não vai querer nunca. Ele morre dentro da sua Ferrari e vai para o fogo com ela, mas não vai se arrepender, assim é seu pastor. Ele morre no Congresso, mas não sai do Congresso abraçado à política para se converter a Cristo. Ele não vai fazer isso mesmo. Não adianta, não tem jeito. Então, Pedro diz aqui: sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Agora nós vamos caminhando na Bíblia, no capítulo 10 de Atos, você vê o versículo de número 48, a importância do batismo. A importância do batismo. E você tem que ter muito cuidado ao ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Diz-nos a Bíblia, versículo de número 45. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha que lindo, irmãos. O dom do Espírito Santo não é o Espírito Santo, não é a pessoa que foi derramada. Ele não se divide, irmãos. Ele não se esmiuça como Maria está esmiuçada pelo povo, pelo seu seguidor. Quantas Marias existe, não? Isso é crime contra a palavra de Deus. Então, ele não. Ele é uma pessoa que através dos seus dons domina os seus e usa os seus e habita nos seus que se arrependem. A Bíblia está falando de Cornélio, é gentil, como eu sou. O versículo 46. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar água para que não seja batizado? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então você conhece a passagem de Cornélio, que Pedro viu aquele lençol, que o povo acha que isso tem a ver com a carne de porco. Nada a ver. Não significa nada do porco ali. Ali só significa o porco que sou eu, para todos aqueles que eram da linhagem da circuncisão, como ele está falando aqui. Os da circuncisão foram e viram o que Deus fez com os gentios, que era Cornélio. Encheu do Espírito Santo, porque o homem era fiel. Então, faltava uma coisa. E o que faltava para Cornélio? Descer as águas do batismo, para que pudesse, fazer parte dessa aliança com Deus. Pudesse fazer parte dessa aliança com Deus. O batismo salva? Salva.
Como é que você fala isso? Quem salva é só Jesus. É verdade. Jesus disse através de Pedro, para que nós purificássemos, nos tornássemos livres, e Pedro e Tiago falam sobre a palavra. Ter cuidado com a palavra, porque a palavra é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra se baseia em água, que simboliza o corpo de Cristo, que simboliza o pão, o verbo que se fez carne. Então, vamos continuar lendo aqui em Atos dos Apóstolos sobre essa nova aliança, que é o batismo nas águas. 22, ou melhor, 18 de Atos. 18 de Atos. E no versículo de número 24. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus. Conhecendo, porém, somente o batismo de João, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila. Levaram-no consigo e lhes declararam com mais precisão o caminho de Deus. Então, o apóstolo aqui, esse moço aqui, que não era apóstolo, né? Apolo, homem cheio do conhecimento, da sabedoria de Deus, falava sobre o batismo, mas de João. Levaram ele para conhecer melhor a doutrina e o ensinamento, para saber que o batismo de João foi para arrependimento de pecado, de obras mortas, a figura daquele que vinha para batizar com o Espírito Santo e com fogo, que era Jesus de Nazaré. Mas, vindo o Espírito Santo, o batismo já passou a ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme toda a palavra nos orienta. Não existe batismo só em nome de Jesus, nem em nome de qualquer outra pessoa, dos mortos ou de qualquer outra pessoa. É só em nome de Jesus. 22 de Atos. Atos 22. Versículo de número... Deixa eu ver aqui. Atos 22. Eu vou ler o 16. Mais para trás um pouquinho. 14. Disse ele: ó Deus de nossos pais, de antemão te designou para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca, as de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em esta. Então vejam aqui, o apóstolo Paulo ensinando que as pessoas, se não se batizassem, não iria fazer parte da aliança com Deus. Tinha que se batizar nas águas. Tinha que ser batizado nas águas. Hoje é a mesma coisa. Ou você faz parte da aliança, batizando-se nas águas, ou você vai ficar de fora. Aí você diz, mas e o ladrão da cruz? Falaremos do ladrão da cruz, estou prometendo, logo, já já. Capítulo 3 de Romanos. Vamos ver aqui sobre o batismo. Romanos, capítulo 6. Diz-nos a Bíblia: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde?
De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, assim, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Romanos: nós conhecemos a Cristo e nascemos de novo. Olhamos o sacrifício na cruz e morremos para as coisas desse mundo. Nós estamos mortos no mundo, mortos para as coisas desse mundo, para a vaidade, para a prostituição, para a idolatria, para a mentira, para a ilusão, para a cobiça, para a malícia, para a lascívia, para tudo aquilo que é contrário aos 10 mandamentos. Nós estamos mortos. Nós somos novas criaturas para vivermos com Deus. Descemos as águas do batismo para mostrar e simbolizar que Cristo desceu à sepultura pelos nossos pecados. Levou em seu corpo os nossos pecados, como diz o apóstolo Pedro. E como nós somos terreno, e o nosso corpo é terreno, veio do pó, então Cristo toma essa forma dessa sepultura com esse corpo terreno, esse corpo humano, e o pecado vai com ele, e Cristo sepulta esse pecado. Assim, com vida, nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, descemos as águas do batismo e levantamos para testificar de que Cristo morreu por todos os nossos pecados e façamos parte desta nova aliança com Ele. Batismo é aliança. Se você não fizer isso corretamente, você vai perecer. Como os judeus, que se não circuncidasse toda aquela gente, não fazia parte da linhagem de Israel, assim é o batismo. Se você não se batizar, você não vai fazer parte da aliança com Deus, você vai ser condenado. Abra a Bíblia também comigo no capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que nos diz aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo instruindo a todos os irmãos de Coríntios. 12, e no versículo de número 13. O 12 ele diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Então, quando você é batizado nas águas, que você recebe a virtude do Espírito, você é um corpo com Cristo. Mas para eu receber a virtude do Espírito, eu preciso ser batizado? Por aí você vai descobrir que o batismo é fundamental e o batismo também faz parte da salvação. O batismo está ligado à salvação. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, você faz parte dessa aliança, você é batizado nas águas,
você serva a Deus em novidade de vida, então o Espírito vai fazer parte da sua vida. É uma ligação, é um corpo. Amém, queridos? Mas tem que ter aliança. O capítulo de número 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Nos diz a Bíblia. Também Paulo, o apóstolo mais acusado pelos falsos crentes. Diz-nos a Bíblia, versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestivos. Se você foi batizado, Paulo está dizendo aqui, todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. De que forma? Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revesti de Cristo. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Você nasceu de novo? Desceu as águas do batismo? Se arrependeu dos seus pecados? Você faz parte dessa aliança. Você faz parte de Cristo. Você pertence a Cristo. Mas você não fez nada disso ainda? Então você não faz parte. É melhor você correr depressa, nascer de novo e fazer isso. Não fazer por fazer como as igrejas estão fazendo, viu? Tem que nascer de novo mesmo. Colossenses 2. Paulo, mais uma vez, agora aos irmãos de Colossos. Colossenses 2. Diz a Bíblia no versículo de número 11. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Aqui está, queridos. Os irmãos de Colossos estavam preocupados com a circuncisão ainda. Falaram, você já foi circuncidado, queridos. Que circuncisão vocês querem? A circuncisão que vocês precisavam fazer, Cristo fez por vocês, Colossenses. Vocês são livres agora. O que vocês precisam agora é a nova aliança. Fazer parte da nova aliança. A circuncisão do despojamento do corpo, Cristo fez. Tanto no exercício físico, como morrendo por toda a humanidade. Aí Paulo diz no versículo de número 12, olha que coisa linda. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Se tu não descer as águas do batismo, com segurança, fé e confiança, tu não vai pertencer ao reino de Deus. Tu não entra na aliança. A nova aliança é o batismo, feito pelo sangue de Cristo, que nos comprou dos nossos pecados. Agora você vai mais para frente, e eu vou falar de um versículo aqui, que você vai ver e vai dizer, mas como pode? O que é uma grande realidade acerca de batismo. Nós falaremos sobre o ladrão da cruz em breve. Estou confirmando isso sempre, porque é um assunto importantíssimo, e nós veremos sobre o ladrão da cruz. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, e nós vamos ler Primeira de Pedro 3, nós vamos ler do versículo de número 16 para frente. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falem mal de vós, como de malfeitor, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, pois Cristo padeceu uma única vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, do qual
também pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, isso é, 8 almas se salvaram através da água. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salve, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Percebe, queridos, que o negócio é bem delicado? Pedro está dizendo aqui que o batismo salva. Vocês se lembram? Ele lança o dilúvio. Ele fala o dilúvio aqui. E as pessoas falam aqui que Cristo veio e pregou lá no abismo para as pessoas mortas. Não existe nada disso. Quando nós falamos do assunto aqui, você vai ver que isso não tem nada a ver com Cristo descendo na sepultura, lá morto pregando as pessoas lá embaixo da terra. Não existe. Então veja, o Pedro coloca isso aqui, e esse assunto muito polêmico. O batismo salva. O batismo é toda a seriedade do corpo de Cristo, que desceu à sepultura. O batismo das águas, você não imagina a seriedade que é batismo. Por isso que você, na sua igreja, pega as pessoas que chegam hoje e já joga dentro de uma piscina e diz que está batizado. Você é ignorante, rapaz. Para com isso. Você está blasfemando contra Deus. Batismo aqui. Pedro diz para os irmãos: olha, irmãos, vocês não pensam que batismo nas águas é para vocês tomar um banho, que as águas vai lavar o corpo de vocês e vocês vão ser livres. Vocês podem tomar banho com água e sabão e ser livres, mas as águas que simbolizam aqui o corpo de Cristo, que está ligado à palavra, e o batismo nas águas, que simboliza Cristo descer na sepultura e morrer para os nossos pecados. Essa é a nova aliança que Cristo fez no seu sangue, por mim e por você. E Pedro cita o dilúvio. O dilúvio veio, e quando ele vem, a arca se salvou, ou melhor, a arca salvou aqueles que estavam por sobre o dilúvio, dentro da arca. Então a água vem, para quê? Para fazer justiça às vezes, e para socorrer, e para produzir na terra. Essa água guarda todas as águas, a água que Deus manda, né? Então, Pedro não está falando desta água no que diz respeito tomar banho e se limpar. Não é o limpar de um banho que você toma aqui, é o limpar de um homem velho, jogando ele fora. E jogando ele fora, você, mulher, que Deus te deu um corpo bem feito, esteticamente, você é bela, aí você coloca a tua roupa de qualquer jeito para provocar quem está na rua, você está cheia de lascívia. Nesse batismo, nessa aliança, você não entra, querida. Você é homem do mesmo jeito. Você que quer batizar e dizer, vou batizar para eu tomar ceia, perde seu tempo. Primeiro despoja do velho homem, porque as águas que você vai descer na piscina ou no rio, não vai lavar o seu pecado. O lavar do pecado é o arrependimento. Você joga tudo isso fora, torna uma nova criatura, e aí você faz menção do que Cristo fez. Vou descer as águas do batismo, porque eu sou uma nova aliança e um corpo com Cristo. E se não fizer, está condenado. Não tem jeito. O apóstolo está dizendo aqui que vai ser condenado. Eu vou ver esse texto em uma outra Bíblia. Versão internacional. Revista aqui, corrigida. Ou a nova versão internacional. Pedro, primeira carta, e no capítulo de número 3, versículo 21, o que nos diz? Ao vencer, darei eu estou em Apocalipse, que pensa? É Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, aqui está ela, capítulo de número 3, e o versículo de número 21. E isso é
representado pelo o batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Não é o lavar do corpo, não é o tirar a sujeira, transpirei o dia todo trabalhando, não é nada disso. É o nascer de novo, joga fora o homem velho, as tuas vaidades, né, mulher? Tuas vaidades, joga fora as tuas vaidades, né, homem? Pois é. E fazer aliança no Espírito Santo com o batismo nas águas. Sem o batismo, serão condenados. Mas para ser batizado, abandona primeiro o velho homem, o pecado. Por quê? Porque as águas que você desce para fazer memória do que Cristo fez por você, descer na sepultura, não vai tirar o teu pecado. Quem tira o teu pecado é o seu arrependimento por meio da palavra em Cristo Jesus. Essa água pura que limpa o pecado. Aí você desce a sepultura, ou melhor, praticamente a sepultura, porque você morreu para esse mundo, como diz Paulo em Romanos 6. Então você desce as águas e se batizem para ser uma nova criatura e servir a Deus em novidade de vida. Amém, queridos? Ficou claro o que é uma nova aliança para você? Se não ficou, nós voltaremos a falar dessa lei que não acaba, a nova aliança. Não vai acabar nunca, jamais. E a aliança que era do passado se tornou uma nova aliança, porque a promessa da velha se cumpriu e ela vai agora prosseguir na nova. Então você precisa compreender e ser uma nova criatura. As águas de Noé mataram, afogaram, sufocaram, destruíram, porque veio para isso. Mas o que o apóstolo está dizendo, que aquelas águas são símbolo do que você vai fazer nas águas agora, para que você nasça de novo, ou melhor, para que você pertença a esta nova aliança. Amém? Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Como é bom ouvir. Tu és maravilhoso. Eu que falo e que prego, sou eu que ouço e me alegra em ouvir a tua palavra. Misericórdia. A tua palavra é perfeita, é justa e é fiel. E nós precisamos atentarmos para isso. Eu oro a Ti pedindo pelos meus irmãos em cada canto dessa terra, que está dentro das igrejas sendo enganado, dentro de todas as denominações, como o catolicismo romano, como se diz protestante, que está seguindo aqueles que se diz seguir a Tua palavra, que se diz ensinar a Tua palavra, mas são como lobos cruéis, devoradores, e que farão uma coisa e vivem outra, como os fariseus, que não têm temor para com os bons, que só pensa no que é seu propriamente. A esses, Pai, Tu há de estender as Tuas mãos para agir como Teu Filho Jesus, quando esteve aqui. Lembra-te, Jesus, que o Senhor entrou no templo? Quando o Senhor chegou lá, estava quem lá? Estava eles vendendo dentro da Tua casa. O Senhor pegou um chicote e falou o que para eles? Covil de ladrões. E o Senhor restaurou a Tua casa. A Tua igreja precisa disso, Jesus. Pegue eles, que se misturaram com tudo, com a política, com tudo, com as suas vaidades, com o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas abençoa o meu irmão e salva a nossa nação, sara a nossa terra. Abençoa o homem do campo, o lavrador, o agricultor, faz chover na nossa terra, Pai, para que o nosso solo seja fértil, a nossa terra seja produtiva. Nós precisamos disso. Tenha misericórdia daquele que está na prisão, tenha misericórdia daquele que está no leito de dor, aquele que está nos asilos, aquele que está acamado. Socorre, salva os nossos velhos, Pai, principalmente os rejeitados, os aposentados, que são assolados pelos políticos. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão sofrendo por doenças, sofrendo fome, sofrendo humilhação. Tenha misericórdia dos que estão morrendo nos vícios, o traficante,
socorre essa gente, salva. Tu não criou o homem para isso. Tu criou o homem para te adorar. O homem não te adora fazendo isso. Como sendo político desses que estão aí também não vai te adorar, né? Porque o Senhor é Deus. Pegue eles. Essa é a minha oração. E não ficarei sem resposta. O deputado, o senador, o vereador, o prefeito, o governador, o ministro, o senador, o presidente, não vai ficar impune. Pega. Faça como tu fez. O Nabucodonosor olhava na parede, estava lá na lousa, aquela mão escrevendo aqueles dedos, dizendo, Mene, Mene, Tekel, Farsi. Ele não sabia. Diz, pesado foste na balança e achado em falta. Pesa eles na balança, o presidente, o governador, o prefeito, o senador, o deputado, o ministro, pesa eles na balança. A tua balança é perfeita, Jesus, pesa eles. Vê se está um peso justo. Se tiver, aí eu mudo a minha oração. Mas se não tiver, atira da balança para baixo. E usa a tua justiça como um chicote. Porque não pode ficar assim. Essa é a minha oração para esses. É isso que eles merecem. Justiça e juízo. Para que os nossos, aqueles que estão humilhados, envergonhados por eles, e que a fome toma conta, eles dizem que nada tem a ver. Tem sim, a fome vem por causa deles. As injustiças vêm por causa deles. Eles contribuem para tudo isso. Eu não tenho receio de orar a ti assim, porque essa é uma grande realidade. Salva a nossa nação e sara a nossa terra. E a quem tem que fazer justiça, contra esses tais, faça-os, Deus. Já, em nome de Jesus, é a minha oração hoje, para ti e para sempre. Foi essa a tua direção. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.